hoje a gente está participando aí do especial Jornadas, né? O tema é Melhores Práticas. E o nosso último debate da série vai abordar exatamente um assunto que é extremamente complexo e ao mesmo tempo fascinante, que é como você consegue aumentar o engajamento do corpo clínico nas instituições. Esse é um tema muito importante para os hospitais, um tema que está relacionado diretamente ao negócio do hospital e a uma das poucas vantagens competitivas que o hospital ainda pode ter, que é o seu corpo clínico, num ambiente de alta competitividade. E para isso a gente vai ter aqui um grupo de super especialistas que eu vou apresentar em breve, né? Então, só querendo passar para vocês aí também que um recado que o certificado de participação deve estar disponível para todos essa semana, mas vai ser emitido apenas para quem participou de todos os debates, né? Então, essa mesa de hoje vai ter uma parte inicial de explanação, aproximadamente 10 minutos, do Dr. Antonietto, que é o CEO do Hospital AC Camargo. CMO, desculpa, CMO do AC Camargo. O Dr. Miguel Sendoroglu, que é diretor médico e superintendente do Hospital Israelita Albert Einstein. Eu vou abrir um parêntese aqui para dizer que o Dr. Miguel talvez tenha sido o meu grande mentor nesse assunto. Praticamente tudo, quase tudo que eu sei hoje sobre gestão de corpo clínico eu devo a ele. Então, é um super especialista nesse assunto e eu sou meio que suspeito para falar sobre o conhecimento do Dr. Miguel a respeito disso. E o Dr. Luiz Cardoso, também extremamente experiente, assim como o Dr. Antonietto. O Dr. Luiz Cardoso é o diretor de governança clínica do Hospital Sírio-Libanês. E eu trabalho hoje como diretor médico do Hospital Samaritano da unidade de Higienópolis. Então, para que a gente possa aproveitar bem o tempo, eu já vou passar aqui para o Dr. Antônio Antonietto, do AC Camargo, para que ele possa começar a nossa discussão. E após esses 10 minutos que cada um dos palestrantes vai ter, a gente gostaria de deixar todos à vontade para perguntas, discussões. Eu acho que isso que vai enriquecer o nosso encontro aqui, que vai até às 11h30. E muito obrigado aí à ANAP pelo convite e pela possibilidade da gente estar aqui debatendo um assunto tão importante. Obrigado, Antonietto. Vamos em frente. Muito bom. Eu acho que eu queria começar essa história dizendo que eu já trabalhei em hospitais de corpo clínico aberto, trabalhei em hospitais de corpo clínico semi-fechado e hoje eu estou no AC Camargo Cancer Center, que é um hospital de corpo clínico fechado. Claro que existem características específicas para cada um deles, os meus colegas de mesa aqui vão ter oportunidade de falar, mas eu acredito que as políticas gerais de engajamento, as políticas mais profundas da instituição, elas são muito parecidas, eu não acho que tenha grandes diferenças para isso. E a gente vem pensando sempre no engajamento do corpo clínico, no início histórico, porque o corpo clínico realmente era tido como um dos resistentes, por exemplo, quando a gente iniciou os programas de qualidade interna dos hospitais, a gente sempre escutava, poxa, a gente engajou todo mundo, e os médicos eram mais difíceis e tal. Para mim, eu não sei se isso é história, mas para mim a história do engajamento do corpo clínico começou nessa época, porque antes disso a gente sentia que os médicos pareciam estar engajados nos hospitais diante daquilo que a gente apresentava, daquilo que a gente fazia. Quando a gente foi estabelecer algumas políticas, parecia que existia alguma resistência, porque eles sentiam que era algum tipo de interferência na sua liberdade de exercer a medicina. E esse passou a ser, então, uma palavra, uma política de o que nós temos que fazer para engajar os colegas dentro da instituição. E a gente, depois disso, passou por muita coisa, teve muitos momentos, né, momentos de obrigação, momentos de desenho, momentos de trazer, enfim, de todas as coisas, né? E hoje, depois de passar por todas essas questões, eu acho que a principal política que a gente pode estabelecer para engajar as pessoas é alinhar os colegas médicos com o propósito e com a sustentabilidade da instituição onde eles estão.
como eu estou falando de um hospital, eu digo que o principal é a gente alinhar os médicos todos, e a gente, porque é uma coisa bilateral, tá bom? Não é somente nós que inspiramos as pessoas. As pessoas, muitas vezes, e na maioria das vezes, também nos inspiram. E a gente, então, tem que, nessa troca, dizer se os médicos têm que estar engajados com a sustentabilidade e com o propósito maior da instituição. Tá? Nós aqui tiramos um propósito novo, nós agora somos ditos especializados em vida, e é nisso que a gente gostaria que todos os médicos estivessem engajados, e aí todos os desdobramentos possíveis para isso. Portanto, estar engajado na sustentabilidade e no propósito maior do hospital inclui, por exemplo, incluir os médicos no planejamento estratégico do hospital. Eu falo sempre a palavra hospital pelo viés de trabalhar em um hospital, tá? Mas a gente precisa falar isso de todos os sistemas e de todos os níveis de atenção à saúde. Nós também estamos tentando diversificar nossos níveis de assistência à saúde aqui, portanto, sempre que eu falar hospital, eu estou falando do sistema também. E a gente precisa engajar, porque precisamos partir deles também como líderes do processo assistencial, como um dos líderes do processo assistencial, as pessoas que têm muito a dizer, muito a participar, muito a influir, a interferir nos destinos da instituição. Isso é importantíssimo porque torna as coisas um pouco mais práticas. Então, todas os eventos que fazemos de planejamento estratégico, o médico tem que estar presente em todos eles, inclusive naqueles em que, se possível, sempre o maior número de pessoas, o maior número de colaboradores de todos os níveis dentro, para que possa haver essa troca e o médico tirar um pouco aquela coisa do poder médico e diluir isso dentro de um propósito maior da instituição. Isso diz, por exemplo, que os médicos, é uma coisa que a gente sempre falou, mas é uma coisa razoavelmente recente, que os médicos têm que participar das nossas relações com as operadoras de plano de saúde, por exemplo. A gente demorou um pouco para perceber que isso é fundamental. Quer dizer, eles têm que estar sentados à mesa junto conosco quando vai conversar algum assunto. Então, um radiologista intervencionista, um cardiologista, um oncologista, enfim, tem que estar sentado para discutir, olha, por que eu estou propondo esse pacote, por que eu estou propondo essa tabela, quais são as dificuldades, quais são as melhorias, quais são as economias de despesas que nós estamos fazendo dentro disso. Ninguém melhor do que o médico para discutir, inclusive, aquelas coisas que saem do normal, é muito comum, né, em um hospital de alta complexidade, tanto quanto o Sírio Einstein. Muitas vezes é muito difícil você tentar estabelecer padrões de custo quando as alta complexidade, porque muita coisa pode acontecer no começo. Mas o médico, participando disso, ele tem isso é um fator enorme de engajamento. Em terceiro lugar, ainda para ficar nisso, é a questão da remuneração. O médico tem que ser bem remunerado. Mas eu também aprendi que se a gente for basear a remuneração no mercado, a gente pode estar dando um tiro no pé. A gente tem que alinhar com as expectativas de sustentabilidade da instituição. Porque senão a gente entra numa corrida maluca de valores que são inviáveis, não ajudam o sistema, na minha opinião, e os médicos sabem discutir, sabem perceber quais são os limites da instituição, qual que é o nível de sustentabilidade da instituição para isso. Não estou dizendo que os médicos ganham mal, absolutamente, eles ganham bem, devem ganhar bem, a gente deve fazer isso, mas deve alinhar essa expectativa de remuneração à sustentabilidade da instituição. Senão, eu também já trabalhei em hospitais em que isso passou a ser uma negociação tipo Ronaldinho Gaúcho, Neymar, e isso, não sei se isso ajuda o sistema. Isso é uma coisa que é importante. Já disse também que o médico também tem que participar da gestão da saúde. Veja, eu não estou falando somente da gestão administrativa dos locais de gestão, que também é importante, mas da gestão da saúde. Quer dizer, sair um pouco daquela sua autoespecialidade e passar um pouco a entender o que as pessoas, as famílias e o paciente, né? Eu também estou tentando não usar muito a palavra paciente,
Hoje as coisas mudaram muito, isso é um fator também de debate com os médicos, né? Os pacientes não são mais inertes e não dão opinião, as pessoas participam e a gente tem que estimular essa participação cada vez mais. Então, até a palavra paciente fica um pouco antiga para falar o que é um novo, uma pessoa que está na sua frente pedindo ajuda e que quer participar, quer entender e precisa participar e se educar no sentido de também buscar sua saúde. Isso é um fator que eu acho que a gente tem que buscar com os médicos, especialmente nos hospitais de alta complexidade, né? Aí, em seguida, uma coisa que eu já dizia, provavelmente disse nas últimas 3 vezes que eu falei sobre os médicos aqui, é de que a gente tem a área de recursos humanos nas empresas e nos hospitais tem um altíssimo desenvolvimento, né? E eu muito pouco vi a participação da área de recursos humanos no relacionamento com o médico, né? Os hospitais sempre até tinham um setor chamado relacionamento médico que fazia isso e a área de recursos humanos ficava um pouco apartada. E eu acho que existe uma quantidade de ferramentas e de políticas na área de recursos humanos que eu acho que a gente devia começar a tratar. Não importa se ele é contratado, CLT ou seja o que for. O que importa é que a gente tem que usar essas políticas para trazer essas pessoas. E essas políticas incluem, por exemplo, desenvolvimento de lideranças, né? E lideranças clínicas também, não somente lideranças de gestão. Eu digo isso porque, no nosso tempo, eu talvez seja o mais velho de todos aí, a gente tinha admiração por aqueles médicos que eram o melhor cirurgião cardíaco, o melhor cardiologista, o melhor clínico, a gente tinha admiração por essas pessoas. E essas pessoas não tinham nenhum papel, vamos dizer, administrativo ou de gestão de negócio, de gestão hospitalar. Era uma pessoa que se interessava pela ciência, pela clínica e tudo mais. E a gente tem que aprender a desenvolver isso, né? A gente costuma dizer aqui que nós temos vários caminhos de desenvolvimento aqui no Camargo, ensino, pesquisa, assistência, e tem esse também de as pessoas se desenvolver na assistência de forma clínica e se torne um líder e uma pessoa importante para isso. Isso também requer que a gente municie essas pessoas de competências que possam melhorar essa atuação dele como líder, né? Então, a instituição trabalhar junto com isso, a gente considera que é um fator importante de, de engajamento. A Jéssica, você vai me dando aí quando eu chegar perto do meu tempo, tá bom? Claro que com tudo isso a gente tem uma coisa que a gente já faz há mais tempo, que é estabelecer uma política também de reconhecimento, de recompensas e de benefícios para os médicos, é óbvio, mas dentro daquela política que existe nos recursos humanos, o reconhecimento é importante, o médico deseja esse reconhecimento e nós temos que estabelecer critérios para fazer esse reconhecimento para isso. Para isso, a gente tem que municiar os colegas de informações de desfecho, informações de qualidade, informações de novas políticas e passar para ele as informações do grupo e passar as informações dele. Ele tem que conhecer como que ele está diante dos colegas, como é que ele pode fazer isso. Isso estabelece um tempo até curto, estabelece uma relação dele com o grupo extraordinária, porque ele começa a discutir, entender por que o grupo está com resultado melhor ou pior do que o meu, o que o grupo ou eu tenho que fazer para que essas trocas sejam melhoradas. E isso estabelece uma relação entre as pessoas de muita positividade, de muita assertividade, que é o mais importante. E Dois por minutinhos, fim, São Antonieta. oi? Tem 2 Já está minutinhos acabando, aí. né? Eu vou falar a última coisa. E por último, aquilo que é o óbvio, mas continua sendo uma das principais prioridades, que é a questão da comunicação. A gente tem que saber se comunicar com os médicos e com todo mundo, mas com os médicos em especial, já que nós estamos falando aqui do engajamento dos colegas, de que comunicação eu me lembro de uma vez o Toby Cosgrove, que era CEO da Cleveland Clinic, num lugar assim, não deu tempo de todo mundo comer junto, alguém perguntou para ele, tá bom, depois dessa palestra, fala 3 coisas que sejam fundamentais para um bom desenvolvimento no hospital. Ele falou, primeiro, comunicação, segundo, comunicação, terceiro, comunicação. Então, ele reforçou aquilo que a gente já sabe, de que
a comunicação é fundamental e a gente tem que encontrar formas e maneiras de fazer essa comunicação. A comunicação é um ato bilateral, né? A gente precisa também aprender a escutar. A escuta ativa e a escuta humilde, ela é importante para tudo isso. Tá bom? Acho que como um pontapé inicial, para dizer somente as políticas assim, que a gente entende que são mais profundas, eu fico aí, Géias. Eu guardo os colegas, eu tenho mais algumas coisas, mas a gente fala mais tarde. A gente tem uma visão talvez estruturada demais, vendo a fala aqui do Antonietto, acho que ele tocou nos pontos importantes aí, conceituais, né? E acho que isso é mais orgânico do que eu vou falar aqui de uma maneira um pouco estruturada, tá? A gente tem uma linha do tempo na qual em 2004 para 2005 a gente montou um programa de relacionamento com o corpo clínico e o que motivou na época esse programa era o fato de que a gente tinha áreas diferentes aqui dando desconto para médico, né? E isso incomodou o nosso presidente na época, porque isso estava um pouco bagunçado e ele queria que isso fosse uma coisa mais institucional e não uma coisa tão pessoal e assim, que o chefe do laboratório desse um desconto, o chefe da imagem desse outro tipo de desconto para o médico de acordo com o relacionamento pessoal deles. Então foi montado um programa que veio em bom tempo, também no sentido de que a Joint Commission estava nos demandando uma avaliação de desempenho do médico, né? E na época, acho que isso ainda é feito dessa forma em muitos hospitais acreditados, né? Essa avaliação era feita por pares, né? Por revisão de prontuários, etc. E a gente procurou fazer, uma vez que quem estava montando esse programa de relacionamento era justamente a nossa área comercial, a gente meio que se infiltrou nessa discussão e começou a inserir indicadores de qualidade, além das métricas que eram usadas na época, que eram de volumes e receita, como todos os hospitais faziam, né? A métrica, até porque quem estava nessa época responsável pela área comercial o formato disso era muito parecido com um programa de milhagem de cartão de crédito, né, ou de companhia aérea. Então, a nomenclatura era AAA, A, B, C, de acordo com, né, o quanto o médico agregava de valor, mas era ainda um valor muito medido, mensurado, muito em cima de volumes e receitas, né? Com o tempo, esse programa ele foi se transformando. A gente tirou os elementos de receita, começou a focar cada vez mais na qualidade. Esse programa existe hoje, né? A gente mudou a nomenclatura dele. E hoje o peso maior é dado aos indicadores de qualidade e segurança. Tem indicadores comportamentais também, né? As enfermeiras, por exemplo, dão nota para os médicos aqui. 45% então dessa nota vem dos indicadores de qualidade, 35% vem de indicadores de volume, a gente tirou toda a parte financeira, colocou algumas travas para inibir o incentivo a práticas excessivas, né? ou a pedidos de exame ou execução de procedimentos desnecessários. Colocou vários filtros de qualidade nesse sentido. Então, 35% de volume, né, buscando olhar mais a questão da lealdade do médico. E 10% de atividade acadêmica, né, ensino e pesquisa, e mais 10% de atividades voluntárias, que pode ser a participação, por exemplo, num comitê, para fazer revisão de prontuários, ou num grupo médico-assistencial, elaborando protocolos, etc. Isso funciona muito bem para a gente. Acho que criou um sentido de que o médico é medido aqui pelo valor que ele agrega, pelo seu trabalho, né? Pelo o quanto ele estuda, o quanto ele trabalha para entregar o melhor resultado para o seu paciente. E tirou bastante daquela percepção de politicagem que às vezes acontece nos hospitais na relação entre administração e médico, né? E trouxe um sentido que eu acho que hoje a gente valoriza muito de meritocracia.
no começo dos anos 2000, a gente entendeu que houve um entendimento aqui na alta governança de que isso era muito bom, mas a gente precisava evoluir e precisava dar mais protagonismo para o médico, né? E aí eu gostei muito aí da forma como o Antonietto abordou essa questão do protagonismo, né? Como um elemento importante para o engajamento. E o problema é que a gente tem 10 mil médicos, tem um modelo de governança que dificultava um pouco a participação de todos eles nas questões de estratégia da instituição. Então, a gente achou uma forma, acabou construindo uma forma em que isso está contextualizado. Por exemplo, a gente tem um grupo específico que estuda tireoide, né? Nódulo de tireoide, etc. E aí participam nesse grupo os cirurgiões de cabeça e pescoço, otorrinos, endocrinologistas, o pessoal da área diagnóstica, que também trabalha com isso, o time multidisciplinar também. E são cerca de 40, 50 pessoas que se reúnem uma vez por mês para elaborar protocolos, para organizar pesquisa, às vezes para sugerir a aquisição de tecnologias. E eles têm muita influência, eles têm muito poder, é uma verdadeira cessão de poder. Assim, quando o GMA indica, por exemplo, a aquisição de uma tecnologia, não tem muita discussão sobre retorno de investimento. Com o tempo, a gente passou a confiar que eles também entendiam da questão da sustentabilidade, né? Eles passaram a entender como funcionam as engrenagens do hospital, e esse protagonismo foi crescendo, e essa seção de poder de decisão foi aumentando. E esse protagonismo, com essa percepção de que eles fazem uma diferença, eles podem tomar decisões em nome da instituição, logicamente, pela nossa percepção, isso gerou um engajamento enorme. A gente chegou até a fazer algumas pesquisas aqui internas para medir o engajamento, né, dos médicos que participam do GMAs e os médicos que não participam do GMAs, e percebeu que tinha uma diferença muito grande. Hoje são mais de 50 GMAs e a gente está no caminho de um dia chegar em 100 GMAs, né? Cada GMA cuidando de um assunto específico, é muito contextualizado. Pode ser um diagnóstico, pode ser um conjunto de diagnósticos, pode ser um conjunto de procedimentos. A gente tem, por exemplo, um GMA de endovascular. Pode também ter um GMA que pegue uma especialidade inteira. A gente tem um GMA de urologia, por exemplo. Então, os GMAs, no meio da década de 2010, né, foram bastante importantes nesse sentido. E já no final da década de 2010, a gente percebeu, o nosso presidente, o Sidney Kleiner, sempre foi muito envolvido com a gestão do corpo clínico, e com as questões de qualidade. Ele estava muito preocupado com a questão da necessidade dos médicos se atualizarem com relação ao mundo, com relação ao mercado de saúde, com as transformações todas que vinham pela frente. E numa conversa assim, que foi uma conversa que a gente estava um pouco desesperado, estava só eu, ele e o Donald Berwick, né? Nessa conversa, o Donald Berwick sugeriu que a gente emulasse uma experiência do Hospital Virginia Mason. Coincidentemente, era um case que a gente já discutia nos nossos cursos aqui de gestão e no nosso MBA de gestão assistencial, né? E basicamente o que aconteceu no Virginia Mason há mais de 20 anos é que no momento em de muita tensão entre a gestão e o corpo clínico, o Gary Kaplan, que era o diretor médico e depois CEO da instituição, percebeu que existe na cabeça dos administradores hospitalares, dos gestores nas instituições, uma espécie de contrato tácito ou implícito, né, em que eles têm uma expectativa do que o médico deve fazer, e que não bate com a percepção do médico, né, e vice-versa. O médico tem uma série de expectativas com relação à gestão que não se materializam. Quer dizer, existe frustração de lado a lado, porque não há, como bem disse aqui o Antonietto, não há comunicação, não há o entendimento, né? E aí o que ele fez na época foi reunir 400 e poucos médicos, que era o total do corpo clínico dele, e fez um processo de co-construção
de um pacto, ou de uma espécie de carta magna, onde havia ali a responsabilidade do médico para com a instituição e a responsabilidade da instituição para com o médico. E vejo que lá era um corpo clínico fechado, a maior parte dos médicos contratados pelo hospital. Imaginem como isso fica, esse distanciamento fica ainda maior quando a gente está falando de um corpo clínico aberto, de médicos autônomos, né? Da forma como a gente entende isso hoje, assim, essa nossa primeira experiência com o programa de relacionamento foi um namoro, né? Essa segunda experiência com os grupos médicos assistenciais, uma delegação de poder, gerando mais engajamento, foi o nosso noivado com o corpo clínico. E agora a gente está partindo para um casamento, onde tem um contrato explícito, né, um contrato social explícito, e que fica claro quais são esses papéis. Esse contrato está sendo construído pela gestão e pelo corpo clínico. Logicamente, a gente aqui não está falando de 400 médicos, a gente está falando dos 10 mil médicos que militam, que tem cadastro na instituição. A gente tem mais ou menos 6 mil que são militantes em algum nível, né? Cerca de 2 mil, 3 mil, na verdade, agora contratados, os outros 3 mil são médicos autônomos que frequentam a instituição, e a gente está tentando chegar pelo menos em 4 mil desses 6 mil, tendo participado efetivamente de uma discussão sobre esses pontos que estão lá nesse contrato social, né? O que é interessante é que, de um lado e de outro, os pontos importantes são muito semelhantes. Por exemplo, todo mundo valorizou primeiro a segurança do paciente, né? E eu vou ler aqui muito rapidamente só o que a gente fez de diferente em relação ao Virginia Mason, nesse pacto, né, construído com os médicos, foi o estabelecimento de um propósito, né? E o propósito escrito principalmente pelos médicos com relação ao papel do médico na instituição é esse que eu vou ler agora. Reconhecemos que somos interdependentes e concordamos em estabelecer uma parceria entre os médicos e o hospital para criar um sistema baseado em qualidade, segurança e sustentabilidade para nossos pacientes e nossa comunidade, rumo à excelência e protagonismo, né? Eu acho muito bacana eles terem colocado como última palavra desse texto, né, o protagonismo, dando uma ênfase a isso, a questão de como é importante para eles essa participação, eles terem voz na instituição, eles serem ouvidos e poderem contribuir com os destinos da instituição. Eu acho que tudo isso gera engajamento. Para nós aqui, engajamento não é um meio, ele é um fim em si, né? É isso, obrigado. Tanto o Antonietto quanto o Miguel se referiram às experiências que eles tiveram aí no passado, em hospitais com corpo clínico diferenciado, caminhando aí para corpo clínico fechado, corpo clínico aberto, enfim, qualquer que seja a organização onde você esteja trabalhando, se não houver um engajamento médico, uma cooperação da equipe médica dentro da instituição, a nossa tarefa, a nossa missão, no nosso trabalho como diretor clínico, como diretor de governança clínica, ela fica muito difícil, né? Não vou dizer que seria uma tarefa impossível, mas com certeza seria muito difícil a gente conseguir bons resultados, né? Isso se remonta à história, né? E mais recentemente, a partir do momento que a gente começa a discutir a medicina baseada em evidências, a gente deixa um pouco de lado aquela participação médica esporádica daquele médico isolado, que trabalha isoladamente ou que tem a sua experiência pessoal em determinado tipo de assunto, para se transformar numa experiência de um crescimento coletivo, né? De uma participação coletiva na introdução de novos conhecimentos, novas técnicas, e para acontecer isso, esse engajamento precisa ser muito grande. E não só o engajamento técnico, o engajamento daquilo que se refere da expertise médica, mas também
do engajamento com toda a equipe multidisciplinar, né? Hoje em dia, a gente entende que esse trabalho ele precisa extrapolar um pouco só a área de atuação médica, ele precisa ser um crescimento coletivo, né? Então, aqui no Sírio-Libanês, a gente entende que a criação de protocolos, a criação de linhas de cuidado, elas têm que nascer de forma bem homogênea e trabalhando sempre em equipes multidisciplinares para o melhor benefício do paciente. Além disso, também, como foi falado, como foi comentado anteriormente, é muito importante que o médico, dentro da instituição, ele esteja engajado dentro dos princípios e do planejamento estratégico, desde o começo, né? Desde a formulação desse planejamento estratégico, é muito importante que o médico tenha a voz de se manifestar. E quando eles estão envolvidos desde o começo, eles conseguem entender bem o propósito, conseguem entender bem o motivo pelos quais a instituição está caminhando naquela direção e como fazer para que eles possam estar envolvidos nessa continuidade, né? Porque geralmente os planejamentos eles abrangem vários anos, né? Então, por exemplo, agora nós estamos num planejamento estratégico que começou em 2022 e vai até 2030. Então, são planejamentos aí de 5 anos, 8 anos e às vezes até mais. Então, o envolvimento do médico no entendimento do propósito, dos valores da instituição, nas questões que são parte do DNA da instituição, são fundamentais. Se ele consegue entender e consegue participar, fica mais fácil para o seu envolvimento, para o seu engajamento nas questões institucionais. Um outro ponto, e eu acho que o Antonietto e o Miguel falaram muito bem sobre essa questão da comunicação, da oportunidade, e aí a questão das portas estarem abertas para que a administração do hospital, a alta administração e os outros níveis da administração estejam dispostos e apropriados para ouvir ou ter uma ausculta, né, ativa desses médicos, ou seja, as informações que eles trazem da ponta são fundamentais para que a gente tome decisões baseadas na experiência, né? E, fundamentalmente, que essas informações sejam de volta transmitidas para eles, porque as linhas que foram tomadas, as resoluções que foram tomadas, as melhorias que foram feitas, elas precisam ser comunicadas adequadamente, porque senão entra num processo foram apontados problemas, foram levantadas questões, e as questões não sendo solucionadas, elas acabam entrando em descrédito. Isso é ruim para a administração e consenso geral de engajamento, né? A outra questão é dar oportunidade através de surveys, né, através de pesquisas, e essas pesquisas aqui nós costumamos fazer pelo menos 2 vezes ao ano, são pesquisas relacionadas a todos os níveis de atenção do hospital, todas as unidades, para que os médicos se manifestem através dessas pesquisas sobre oportunidades de melhoria, né? Como está o NPS dos médicos, como eles estão enxergando as unidades, como eles estão enxergando a administração do hospital. Essas informações são muito importantes e elas têm que trazer instrumentos, ferramentas para que a administração consiga melhorar, né? É muito difícil você ter um nível de contentamento geral, né? Mas é importante que você trabalhe numa média elevada de índice de recomendação para o seu hospital. E essas pesquisas podem trazer essas informações, elas são muito importantes.
A outra questão, e também isso foi abordado anteriormente, é em relação ao feedback para o médico, não só da sua questão assistencial, da sua volumetria, dos seus resultados em relação a alguns desfechos, como, por exemplo, mortalidade, tempo de internação, ajustado para a sua especialidade e para o seu nível de complexidade de atendimento, mas também os seus resultados em relação à participação em protocolos, a sua participação em relação ao desfecho dos seus pacientes e até, em determinado momento, em relação à questão financeira do seu atendimento, ou seja, da receita que ele produz no hospital, dos custos relacionados ao seu atendimento, dos eventos adversos que eventualmente possam ter acontecido e da sua participação, que muitas vezes é voluntária, na pesquisa, no ensino, a sua participação em comissões. Aqui no hospital a gente tem o hábito de trabalhar em núcleos, né, de especialidades. Então, a participação desse médico nos núcleos, na construção de protocolos, na construção de linha de cuidados, são todas importantes e dar para o médico essa transparência desses resultados é fundamental para que ele entenda a participação dele no global da instituição, né? Evidentemente que nós pretendemos que cada vez mais ele esteja engajado e que ele tenha, a partir daí, desse nível de engajamento, uma recompensa por essa participação. E muitas vezes a gente estimula muito, através da nossa política de benefícios, para que o médico esteja cada vez mais próximo, esteja cada vez mais entendendo que o sírio-libanês é a casa dele, é onde ele se sinta à vontade para trabalhar, que ele encontre as portas abertas, que ele possa se manifestar e tenha a liberdade de detectar ou de avisar caso ele encontre alguma alteração. Mas essa questão da comunicação, como foi dito anteriormente, ela é fundamental, né? Como o Miguel falou, na experiência do Virginia Mason, que é um case aí de sucesso, ele acabou fazendo esse tipo dessa convocação, como o Miguel falou, né, esse pacto, né, com a instituição, e foi motivado por uma crise, né, que aconteceu lá no hospital, por um evento adverso marcante relacionado com a qualidade, a segurança da instituição, que motivou todo esse movimento, né? E aqui, na instituição, a gente já teve também situações assim que motivaram, né, esse aumento do engajamento, e a última que nós tivemos, né, eu acho que todos tiveram também, foi em relação à pandemia do Covid, né, onde nós tivemos um grande volume de pacientes, assim como os outros hospitais, né, pacientes muito graves, nós tivemos que nos reinventar praticamente a todo dia, a toda semana, a partir do surgimento das novas ondas e de novos conhecimentos que foram se agregando durante esses mais de 2 anos e aconteceram. E essa crise da pandemia foi um grande teste para todos nós do engajamento, né? E o engajamento foi muito alto, né? Nós tivemos a participação coletiva de todos, né? Multidisciplinar, dos médicos, todos querendo participar, muitos de forma voluntária. Estabelecemos a criação de novos leitos em tempo recorde, criamos uma unidade de terapia intensiva lá no Hospital das Clínicas para ajudar durante a crise, levamos os nossos médicos que se voluntarizaram para trabalhar lá, treinamos pessoas, quer dizer, o engajamento foi muito alto, motivado
por uma crise que abalou todo mundo, que atingiu todo mundo, né? É lógico que depois de tudo isso, ou de outras situações, a gente tem o lado inverso da moeda, que é o lado do burnout, né? Onde a presença do burnout, do esgotamento das pessoas, do esgotamento físico, mental, que atinge as pessoas, pode afetar significativamente o engajamento, né? Então, temos aquilo que a gente pode ofertar para melhorar o engajamento, aumentar o engajamento. São várias técnicas, várias ferramentas, cada instituição tem as suas próprias, tem alinhado com os seus objetivos, e tem também aquilo que pode afetar negativamente o engajamento. Um deles, já foi dito, que é a má comunicação, e o outro, sem dúvida nenhuma, é o burnout, né? Sumário e uma finalização da colocação de vocês. E vou também pedir a permissão aí do Miguel para dizer que até um mês e pouco atrás eu trabalhei aí na equipe dele, e nós estudamos bastante esse assunto, em especial a construção do Compact. E apesar da gota d'água poder ser um problema pontual, quer seja uma questão comercial ou uma insatisfação por algum tipo de problema de relacionamento dentro de um hospital, de um sistema de saúde, mas o que está acontecendo com a nossa profissão, né, e eu como médico eu tive a oportunidade de conversar com dezenas de colegas, é que existe, na verdade, um grande paradoxo da percepção do médico como uma figura atuante dentro de um hospital ou desse sistema de saúde, né? O médico, do ponto de vista de gestão operacional, é um grande tomador de decisão. É como se ele fosse um elemento que está no topo da cadeia. Ele é um dos responsáveis, se não houver o mínimo controle, por uma elevação de custos ou por custos adequados, pela utilização adequada ou inadequada de materiais especiais, de medicamentos de alto custo, por exemplo. E essa figura central na gestão operacional de um hospital, e como vocês colocaram, deveria participar da gestão estratégica, na verdade, na grande maioria das instituições, nos últimos anos, vem sendo lateralizado e colocado à margem da discussão dessas inúmeras mudanças que aconteceram no cenário do setor de saúde. E essas mudanças foram aceleradas de maneira exponencial pela pandemia e por uma transformação digital muitas vezes desconectada, atabalhoada, mas que foi necessária, como, por exemplo, o home office, as questões relacionadas à digitalização de dados, à aceleração, enfim, da nossa atividade, do nosso dia a dia, até por conta de uma expectativa e de uma percepção do nosso cliente. E o que gerou isso no médico, né? A sensação de falta de pertencimento. Nós escutamos muito nos momentos mais críticos. No Einstein é um pouco do que eu vejo hoje nessa experiência que eu estou tendo no Hospital Samaritano de Higienópolis, uma sensação progressiva de falta de pertencimento, uma questão relacionada à desvalorização. Existe um desequilíbrio entre o que o médico investe na carreira e o que ele é valorizado hoje, uma sensação progressiva também de perda de autonomia, a má utilização, por exemplo, de protocolos da medicina baseada em evidências que você falou, Luiz, imprimindo uma imposição, muitas vezes, no médico de utilização de um padrão que, muitas vezes, dependendo do paciente, não é possível de ser utilizado. Nós sabemos que a nossa profissão é uma profissão caracterizada por uma incerteza, né? Cada paciente vai se comportar de uma maneira diferente, na maioria das vezes. E, por outro lado, toda essa mudança gera cada vez mais cobranças e responsabilizações por resultados, sem que haja uma comunicação adequada. Então, eu não estou tentando aqui vitimizar o médico, mas todo esse cenário que eu estou colocando faz com que, agregado a um evento que é uma gota d'água, assim, um gatilho para uma insatisfação do corpo clínico como um todo, ou uma situação como você citou, Luiz, e nós vivemos na pandemia,
faz com que surjam cada vez mais problemas como fuga para outros hospitais, burnout e até desistência da profissão para seguir numa outra atividade ou num outro ramo de trabalho. Então, esse é o cenário que atividades ou que iniciativas como o GMAs, o Compact, iniciativas como a criação de um propósito que eu achei sensacional pelo Antonieto Nossa Camargo, né? Nós somos especializados em vida, é um propósito fantástico, assim, curto e bem direcionado. E as ações baseadas aí no médico como no Sírio, o médico sentindo que está em casa, enxergando o Sírio como a sua casa, são ações de resgate que fazem com que o corpo clínico comece a acreditar de novo no grupo que está no back-office, na gestão, e tentar voltar a acreditar no sistema de saúde como algo que o faça pertencer novamente, que o valorize de novo e que ele sinta que tem de novo autonomia controlada, obviamente uma autonomia adequada para esse cenário de mudança que a gente está vivendo aí no setor de saúde. Então, colocado isso, né, eu achei importante porque esse é o cenário, essa é a cabeça do médico que hoje está convivendo com a gente dentro dos hospitais, das clínicas, dos sistemas de saúde. Eu queria abrir aí ao público para que a gente possa... Nós estamos hoje, pessoal, com 171 participantes. Eu dei uma passada rápida aqui, desses 171 participantes, nós temos gente do Brasil inteiro, tem pessoas de Santa Cruz de la Sierra assistindo, da Bolívia. Então, tem muita gente aí para enriquecer a nossa discussão. Eu vou abrir agora e vou entrar, inclusive, aqui no chat para ver se tem alguma pergunta. A gente pode começar as discussões. Então, eu vou começar aqui para facilitar. A Juliane colocou o seguinte: um dos principais desafios da administração hospitalar é o envolvimento do corpo clínico no processo de gestão. Como conseguir a aceitação pelos médicos dos métodos gerenciais ou como alinhar a remuneração dos médicos aos resultados da organização e da assistência aos pacientes? Então, ela colocou aqui duas perguntas, né? A aceitação dos médicos aos métodos gerenciais e a segunda pergunta é a remuneração atrelada, eventualmente, aos resultados da organização e da assistência aos pacientes. Uma pergunta interessante. Então, eu abro aí para o Luiz, para o Miguel e para o Antonieto para eles discutirem as perguntas. Juliano, obrigado, Juliane. Bom, primeiro, acho que qualquer médico se entende, talvez até por questões de formação, como um ser independente no mundo, já que a gente vai falar da linguagem empresarial, como uma empresa independente, né? Mesmo quando ele é contratado, né? E isso significa que ele precisa ter um letramento, né? Acho que é a melhor expressão, sobre essas questões jurídicas, financeiras, né? Ele precisa ter um conhecimento mínimo. Infelizmente, a gente, pelo menos na minha geração, na época que a gente fez toda a formação médica, isso não existia, né? Isso passou a fazer parte agora dos novos currículos, né? Mas eu acho que o ponto mais importante aqui nessa mudança curricular ou nessa evolução curricular é algo que foi trazido pela Associação Médica Americana como um pilar a mais na formação médica, né? Então, na forma como eles colocam assim didaticamente, você tem um pilar de ciências básicas, um pilar que eles chamam de ciências clínicas ou de prática, né? E é assim que todos nós aqui que estamos nessa mesa fomos educados, né? Fomos formados em medicina e nas nossas especialidades, etc. E o pilar adicional que a Associação Médica Americana propõe agora desde 2017 na formação curricular é um pilar que eles chamam de ciência dos sistemas de saúde, que diz respeito assim ao médico entender como o sistema de saúde funciona, que ele não vai trabalhar fora de um sistema de saúde.
que ele vai precisar entender e participar desse sistema, entender como ele está inserido, para que ele possa fazer o uso do sistema para cuidar do seu paciente. Significa que ele vai ter que ter uma série de skills, ele vai liderar um time assistencial, não tem médico hoje. Já tentei fazer esse exercício, né, de identificar alguma atividade médica, algum procedimento, alguma especialidade em que o médico não precise de ninguém, que ele possa trabalhar absolutamente sozinho. E eu, honestamente, eu acho que não existe, né? Ele vai ter que, no mínimo, ele precisa de uma secretária, né? Até um dermatologista que faz consultório, ele precisa de uma biópsia, eventualmente, de pele. Então, o médico precisa entender, não só entender como funciona o sistema e como ele participa do sistema, mas ele precisa ter, ou adquirir, ou desenvolver as habilidades necessárias, né? Inclusive habilidades soft skills, habilidades sociais, para liderar equipes, né? E acho que talvez o gap maior esteja aí, né? Quero crer que com essas mudanças curriculares a gente forme gerações de médicos cada vez melhores nesse sentido, né? Eu acho que ele não precisa ser um super expert em gestão, mas ter uma formação básica, um letramento básico em gestão e principalmente entender como funciona o sistema de saúde, qual é o papel dele, entender que ele trabalha em equipe. Eu acho que o que o Miguel falou é fundamental, a gente ter essa formação básica e em gestão, coisa que não havia no passado. Hoje ela motiva muito mais pessoas do que antigamente. Uma pesquisa que foi feita recentemente aí na Faculdade de Medicina da USP, 30% dos estudantes de medicina do quarto ano, quinto ano, eles não têm interesse em serem médicos à beira do leito apenas, né? Eles têm interesse em ter outras atividades além das atividades voltadas diretamente para o paciente. Então, isso é uma mudança de cultura muito grande, né? A organização dos times, ela tem claramente a liderança médica como um fator primordial aí no desenvolvimento dessas especialidades, dessas linhas de cuidado ou protocolos, e esses médicos eles têm que ser escolhidos pelos seus pares, né? Então, é um pouco difícil, às vezes, você identificar essas lideranças médicas baseados nessas qualidades, né? Que os médicos teriam que ter ser um grande referencial dentro daquele assunto, ou dentro daquela especialidade, além do que também teriam que ter a capacidade de trazer e levar esse conhecimento para os seus pares, trabalhar em grupo, trabalhar em conjunto com a administração do hospital, alinhado com os propósitos e valores da instituição. E quando você vai analisar isso, você acaba estabelecendo filtros e no final você acaba tendo poucos indivíduos com esse perfil, né? Então, identificar essas pessoas, esses talentos preparados para esse tipo de atividade, às vezes não é uma coisa muito simples e muito fácil, né? Além do que tem a questão dos conflitos de interesse também, que não podem ser excluídos, né? Então, essa é uma questão fundamental para o entendimento de todos. Mas eu acho que a gente pode trabalhar nesse sentido e cada vez mais a gente vai precisar do apoio das pessoas que estão na ponta, nas atividades do dia a dia, entendendo um pouco sobre como funciona a organização do hospital e favorecendo com que as trocas de informação sejam melhores. Isso, para nós aqui do AC Camargo, é um problema, porque a gente é uma Fundação Antônio Prudente, a gente é regulado
e temos a vigilância do Estado para isso, uma coisa bastante rigorosa, e a gente não pode distribuir resultados, tá? Não pode, não importa se é para médico, se é para quem quer que seja. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande para fazer isso. A gente, de vez em quando, encontra uma outra ação, mais baseada na questão de mérito do que na questão de resultado financeiro da instituição, porque baseado no resultado, isso pode ser uma dificuldade. Eu acho que é um debate que nós temos que ter na sociedade para entender de que isso deveria ser possível, porque isso é possível em todos os outros setores. Eu acho que as fundações ficam um pouco amarradas para poder fazer isso. Acho que isso é um assunto importante. Acho que a própria ANAP um dia poderia pensar em trazer pessoas e discutir sobre isso, para entender o que a gente pode fazer, como que a gente pode trabalhar para melhorar isso. Pelo menos debater isso e ter uma opinião mais formada sobre essa questão de distribuição de resultado. O segundo, acho que uma coisa que eu acho que todo mundo repara, pelo menos eu reparei, mesmo os médicos formados há 20 ou 30 anos estão muito mais interessados em debater esses assuntos do sistema e das questões de gestão. Eu percebo isso. Por exemplo, nós aqui já temos número de médicos suficientes para fazer um MBA em Company. Então, são médicos que estão fazendo de forma voluntária, querendo estudar sobre esse assunto. O segundo é quando a gente faz algum webinar, algum debate, o número de médicos vem aumentando ano a ano, aumenta muito o número de médicos que estão interessados em discutir o sistema, como disse o Miguel, as próprias questões mais específicas e mais detalhadas, como falou o Cardoso. A gente percebo que tem essa preocupação em se interessar mais sobre esse assunto. Não só interessar, como até dar palpite mesmo. Eles estão cada vez mais interagindo com isso. Pelo menos essa é uma percepção que eu tenho tido, não só daqui, mas de outros hospitais também. Então, isso é um movimento que vem vindo, já vinha vindo. Acho que esse movimento começou a surtir algum efeito da compreensão, de entender que ele, independente do que ele faça, como já foi dito pelo Miguel aqui, ele faz parte do sistema. Então, ele tem que compreender o sistema para saber como que ele pode contribuir com o sistema e até usufruir do sistema para exercício da sua profissão. Então, acho que essa tem um caráter muito, muito importante. Eu queria só, antes de passar a palavra, já fazer duas coisas na minha fala que eu acho que é importante dizer, que tem algumas coisas muito práticas que eu acho que é uma questão de engajamento. Uma delas é a questão do ensino e pesquisa. Nós aqui somos de uma instituição que valoriza demais o ensino e pesquisa. O meu cargo hoje ele se relaciona à assistência, ensino e pesquisa, então eu queria valorizar isso, porque os médicos valorizam demais a possibilidade de eles poderem estabelecerem cursos, no caso do ensino, ou participar de várias pesquisa clínica, inclusive pesquisa básica, que nós temos um CIP aqui, um Centro Internacional de Pesquisas, que funciona para eles, na genômica, etc. Então, isso traz muita gente que deseja ficar aqui conosco por causa desse ensino e da pesquisa. Então, acho que isso é um valor importante. E tem uma outra coisa muito prática que eu queria dizer aqui, porque, não sei se vocês viram, tem uma pesquisa que o Elsevier Health realizou com mais de 2.800 clinicians. Clinician não é médico, tá? Clinician para eles é médicos e enfermeiros que trabalham na assistência primária e secundária. Com mais de 2.800 clinicians de 111 países, e tem uma série de dados interessantes, mas tem um que me chamou muita atenção. 67% estão descontentes com o seu sistema de informação hospitalar. Eles não gostam, acham que perdem muito tempo fazendo esses registros. A gente tem que entender que esses sistemas são muito bem-vindos, vieram na hora certa, porque eles fazem uma série de cruzamentos atrás que melhorou demais a segurança do paciente, mas a comunicação dos colaboradores e do médico em particular com os sistemas é muito ruim. Se a gente for pensar, não mudou nada de quando era no papel, porque agora a única diferença é que, em vez de escrever à mão, tem que escrever no teclado. E a gente tem dificuldade de obter informações do prontuário para pesquisa e para ensino, porque um prontuário para ensino e pesquisa, você precisa ler, já não é bom. Você precisava ter alguma outra forma de resolver, porque tanto faz você ler na tela como ler no papel. Mas que nós precisamos encontrar uma forma, eu acho que isso está longe ainda, eu não vejo nada assim ainda acontecendo aqui para
para melhorar, pelo menos nos próximos 10 anos, alguma mudança que possa haver na forma de registro de prontuário, que precisa melhorar. Os médicos se queixam muito disso e a gente ainda não tem uma resposta. O pior é que não tem uma resposta, não tem um caminho. Já do voice recognition, já falaram de tudo, mas por enquanto a gente não tem ainda uma coisa. Eu acho que isso é muito importante. E, em terceiro lugar, um trabalho que nós estamos fazendo agora, aqui no Secamar, é a questão da segurança psicológica. Isso é um trabalho que nós não estamos fazendo com todo mundo, mas também com os médicos terem toda a liberdade para dizerem e falarem aquilo que eles quiserem dentro dos canais corretos e participar com respeito que todo mundo tem que ter. Esses 2 anos de pandemia, como o Cardoso falou, mas o burnout, né? O burnout, a gente precisa lembrar que antes da pandemia já existia 25% dos médicos que trabalhavam no TI em São Paulo já tinham algum sinal de burnout. Quando, no meio da pandemia, isso escancarou e a gente precisa montar dentro das instituições um apoio. Então, nós montamos aqui o risco psíquico para ter um psiquiatra, psicólogo, e a gente estimula que as pessoas procurem, mas também que as outras pessoas indiquem, percebam a pessoa que está falando, olha, eu estou achando que esse colega meu aqui do lado está precisando de uma ajuda, porque às vezes ele não procura ajuda. Então, precisamos montar dentro da instituição uma rede de pessoas, né? Uma rede de atenção às pessoas que possa melhorar isso. Certamente isso melhora o engajamento do médico, porque começa a pensar, né? A gente brinca, às vezes, médico também é ser humano, né? E a gente, então, tem que ter levar essa brincadeira para uma coisa séria, que é a gente preocupar com as pessoas, inclusive com o seu estado psicológico, porque isso influencia demais na atenção, no resultado, no desfecho. A gente não precisa dizer, todo mundo sabe disso. Então, que as instituições tenham mecanismos internos. O nosso funciona dentro do RH, como eu falei, mas cada hospital procura o seu dentro do RH, que é o que faz essa ligação com o médico, mesmo dos médicos que não são CLT, né? Isso é importante para a gente dar essa dimensão de que nós também estamos preocupando com a pessoa, o mais profundo dele, a questão social, espiritual, mental e tudo. Temos que entender o médico dessa forma também. Obrigado, Antonietto. Eu acho que você tocou num ponto aí extremamente importante. Eu acho que é um dos calcanhares de Aquiles dessa relação, que é a questão dos sistemas de informação gerenciais. Eles estão longe daquilo que a gente aprendeu a fazer, que era chegar na beira do leito, prescrever o doente com uma caneta e depois fazer uma evolução no prontuário escrito, né? Isso, por mais absurdo que possa fazer, dava uma certa celeridade para a atividade do médico, e a impressão que a gente tem é que o médico não foi chamado na construção da base desses sistemas, né? A equipe multidisciplinar, o médico incluído, eles participam de treinamentos ou geram alguma adaptação aí, alguma sugestão de adaptação para os sistemas. E talvez se eles estivessem lá no início da construção desses sistemas, vendo, né, pessoas que têm a participação na operação, talvez a gente tivesse sistemas um pouco mais amigáveis para o médico. É um grande desafio, sem dúvida nenhuma. Miguel, Antonietto e Luiz, a gente tem várias perguntas aí no chat. Eu vou tentar colocar algumas aqui. Eu não sei se a gente vai ter tempo para responder todas. Eu vou começar com uma que foi direcionada para o Miguel, que é da Liliane Simeão, que é a gerente de comunicação do Hospital Sírio-Libanês. Ela pergunta, Miguel, se o contrato que você citou, que é o Compact, engloba política de consequências e qual que é o peso desse contrato para o engajamento. E na sequência também tem uma pergunta direcionada para você do Celso Yoneyama, que pergunta o papel do protocolo é um método utilizado para redução do número de exames e procedimentos pedidos pelo médico? Então, essas duas perguntas estão meio que direcionadas aí para o Miguel. Depois tem algumas perguntas gerais que eu vou passar para vocês. O que governa essa questão das consequências, né? A gente tem que seguir preceitos do Conselho Federal de Medicina, né? Porque tem uma série de regulamentações a respeito disso.
E, nesse sentido, a gente tem uma estrutura chamada Conselho Médico Executivo, que é composto de forma paritária, né? São 3 representantes eleitos pelo corpo clínico, né? O diretor clínico, o vice-diretor clínico e o presidente da Comissão de Ética Médica, e 3 representantes da gestão, né? Também médicos contratados da gestão. E sempre há um processo administrativo quando a gente vai discutir assim, alguma falha, né? ou a suspeita de uma falha, que pode ser uma falha comportamental, pode ser uma situação de desrespeito. A gente já teve até situações aí em que a gente teve que abrir boletim de ocorrência. Mas o médico sempre tem o direito de defesa e sempre tem um processo administrativo para isso, né? Isso corre em paralelo a qualquer questão ética ou suspeita de alguma questão ética que é encaminhada para a Comissão de Ética Médica. A Comissão de Ética Médica não é sujeita aos hospitais, ela responde diretamente para os conselhos regionais de medicina, né, nos vários estados. Então, o processo administrativo cobre especialmente aquilo que não é coberto pelas comissões de ética, né, o que não se tipifica dentro da questão do manual de ética médica, né, do Conselho Federal de Medicina. O que nós fazemos aqui com relação ao Compact é que ele passa a ser um conjunto de comportamentos esperados, né, ou de responsabilidades do médico e da gestão, e esse documento agora ele faz parte do nosso manual do corpo clínico. A gente tem um documento chamado Regras Gerais para a Prática Médica na Instituição, que é o regimento interno do corpo clínico, né? E este documento novo, que é o pacto, né, o Physician Compact, ele passa a fazer parte da introdução desse documento, né? Então, ele explicita o que se espera do médico em termos de comportamento. Por exemplo, uma das questões é respeito, né? Eu sei que eu não preciso citar exemplos aqui, todo mundo aqui já teve alguma situação em que algum médico do corpo clínico desrespeitou uma pessoa do staff, e isso gera uma série de perturbações, inclusive gera um ambiente de insegurança psicológica em todo o staff, né? Então, é dessa forma que a gente atua sobre isso. Com relação a essa preocupação com os protocolos, especialmente com as questões de overuse, né, ou de desperdício, né, indicações indevidas de procedimentos, ou indicação de utilização excessiva de materiais ou de medicamentos, a gente tem todo um capítulo aqui, todo um programa chamado Pertinência do Cuidado, em que a gente usa de indicadores e de processos para vigiar a prática em algumas questões que a gente já conhece, que a gente escolheu vigiar. É lógico que não dá para, quando a gente considera o que se faz de medicina num hospital geral, a gente nem de longe consegue controlar e vigiar tudo, né? Mas tem algumas situações especiais. A gente tem, por exemplo, um programa de cirurgia de coluna aqui, né, de segunda opinião, que estabeleceu uma série de protocolos de padronização de materiais. A gente não deixa escapar daqueles fornecedores, daqueles materiais ou daquele protocolo, mesmo quando a gente está falando de pacientes que procuraram seus médicos e que querem fazer cirurgia aqui. No limite, a gente tem é quase que uma piada aqui, é quase uma brincadeira, né? Mas a gente de verdade, a gente já falou isso para alguns médicos, né? O Agéas também, né? Quando ele trabalhou aqui, assim, olha, querido, você pode fazer o seu procedimento, você não está entendendo, nós não estamos impedindo a sua prática, né? Você não quer utilizar o material que está padronizado na instituição, você não quer seguir o nosso protocolo, né? Que é o Care Pathway que foi estabelecido pelo próprio corpo clínico. Você pode não seguir o protocolo, você pode utilizar o material que você quiser. A única coisa que a gente vai te pedir é para fazer em outro hospital. Aqui dentro, infelizmente, você não vai conseguir fazer o seu procedimento. Então, são coisas que correm à parte, né?
a gente, na avaliação de desempenho, de fato, eu não vou conseguir descrever aqui, mas tem uma série de travas que a gente coloca no sentido de não valorizar no score, na nota que o médico vai ter final, né, nessa avaliação de desempenho que constitui a segmentação, a gente coloca uma série de travas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo rápido só aqui. Na ressonância magnética, pedidos de ressonância magnética pelos ortopedistas, né? Ele pontua, conforme ele vai tendo um maior volume de ressonância magnética, ele vai pontuando mais. Mas como é que faz aí? Será que eles estão pedindo ressonância magnética só para pontuar no sistema e ter mais privilégios e benefícios? Então, a gente trava, a pontuação máxima é a mediana dos ortopedistas dentro, assim, para os cirurgiões de pé, para os cirurgiões de mão, dentro daquele subgrupo, qual é a prática, né, média, né, uma vez que é difícil de fazer isso do ponto de vista de adequação de prática num volume grande de dados, mas a gente sabe qual é a mediana. Então, ele pontua até a mediana. A partir da mediana, se ele pediu muito mais exames, se ele tinha muito mais volume, ele não ganha mais ponto por isso. A gente prefere pontuar, ou, como eu disse, dar mais peso na pontuação aos indicadores de qualidade, adesão aos protocolos, etc. Pergunta bem direta e muito simples. Basicamente, como começar um programa de relacionamento com o corpo clínico? Quem faz parte dessa equipe? Vamos abrir aí para o Miguel, para o Luiz e para o Antoneto passarem a experiência de como construir, como começar. Não, vou dar só um conselho, né? Não espere estar pronto para começar. Comece com o que você tem. E já respondendo aqui, que eu vi uma questão específica aqui, a gente não precisa ser feito só por médico, a gente tem bastante enfermeiro, hoje em dia a gente tem muito engenheiro ajudando a gente, cientista de dados, né? Então não é uma atividade para ser feita, certamente a gente como médico não vai ter todas as competências para fazer isso sozinho. E tem um artigo do Catalyst Insights Council, acho que vocês conhecem, é um conselho do New England American Journal, em que tratava especificamente disso, né? E lá a conclusão interessante que ele chegou, uma conclusão muito simples, mas muito interessante, é de que tem que ter uma estratégia de engajamento formal e que tem que ser compreendida pelos médicos. Então, eles têm que saber como é que ele melhora, como é que ele faz isso tudo. Quer dizer, e comunicado. 3 coisas: ter uma formal, desenhar, falar, evoluir nela, trazer as pessoas para poder implantar tudo isso, gente de todas as áreas. O médico tem que ter participado disso, tem que ter contribuído com a formalização dessa estratégia, e tem que ser comunicado, né? Comunicação, a gente já falou aqui várias vezes sobre comunicação. Nós aqui fizemos o Workplace. A gente tinha reparado que os médicos se comunicavam muito bem pelo WhatsApp. Eu até me pedia para eles me colocarem em alguns grupos, porque eu via que eles trocavam muitas informações sobre isso. A gente tentou, o WhatsApp não é tem umas questões legais envolvidas e tal, a gente tentou ver se o Workplace podia responder isso e os médicos começaram a montar esses grupos que tinham no WhatsApp, começaram a montar no Workplace. Ainda não está 100%, mas tem mais de 50% que já estão indo. É uma das formas. Agora, comunicação é comunicação, né? Já dizia o Chacrinha. Conversando pessoalmente, muitas vezes, não deixar a sua porta aberta para dizer com as pessoas e ter essa estratégia também. Falar com as pessoas o tempo inteiro. Mas falar 20%, escutar 80%, como já foi dito. Uma escuta humilde e uma escuta ativa. Eu acho que uma coisa que talvez, acho que foi a pergunta da Bruna, se eu não me engano o nome, né, da pessoa, mas uma coisa que a gente precisa pensar na hora de começar um programa de relacionamento médico é ver quais são as principais necessidades que o médico tem dentro da atuação dele dentro do hospital, né? Tudo começa com a chegada desse médico, quando ele é recém-admitido no hospital, você fazer um bom acolhimento, né, desse médico, principalmente para aquele que nunca teve um contato direto com a instituição. Aqui a gente tem uma atividade
que nós fazemos normalmente aí a cada 2 meses com os novos ingressantes, que chama, uma atividade chama assim, Bem-vindo, Doutor, né? E ali a gente faz uma reunião de acolhimento com o café da manhã, mostrando a instituição, apresentando a instituição, apresentando quais são as pessoas com quem ele vai se relacionar diretamente, quem pode ajudar a resolver problemas, né? Criamos uma área que chama Serviço de Apoio Médico. O Antonieto ajudou na construção dessa área. O Serviço de Apoio Médico ele resolve uma infinidade de problemas que os médicos precisam resolver no seu dia a dia, como questão de leitos, de exames, de agendamentos de cirurgia, problemas de documentos, regularização do seu cadastro, regularização do cadastro dos seus assistentes, enfim, uma série de coisas. Ele é uma área ali que é como se fosse um hub para resolver essas questões, né? Fora isso, a gente tem uma grande interface com a área de experiência, né? O nosso CX, a experiência do cliente e também a experiência do médico dentro da instituição, facilitando a navegação dele e dos pacientes dele dentro da instituição, procurando dar uma experiência única para essas pessoas, né? Ou seja, eles se sentirem bem acolhidos dentro da instituição. E também a outra área que afeta muito a questão do médico no dia a dia é com a área comercial, né? A área comercial, a área financeira, onde ele procura estabelecer contatos em relação à liberação dos pacientes dele, liberação de guia, de senha, ele faz orçamento dos casos, onde ele precisa intervir, cirurgias, exames, tratamentos, ou quando ele tem alguma pendência financeira dele, ou pendência financeira dos pacientes dele. Então, tudo isso ajuda a ter, vamos dizer assim, uma circulação mais fácil do médico dentro da instituição. Ele compreende melhor quais são os apoios que ele tem. Nós temos uma reunião semanal agregando todas essas áreas para discutir ações, projetos que a gente pode fazer para melhoria, eventos que nós fazemos para melhorar o relacionamento médico. Então, a gente tem eventos esportivos, eventos do Dia do Médico, são festas, reuniões que a gente faz, reuniões com o corpo clínico, que acontecem a cada 2 meses, com temas bastante relevantes para eles. Então, são todas essas atividades que esse grupo de pessoas fazem no dia a dia para que essa navegação do médico funcione de forma adequada. Interessantes, e vou já adiantar para a Bianca Miranda, da Beneficência Portuguesa, que ela pergunta aqui sobre política de remuneração e bonificação atreladas aos grupos médicos assistenciais. Miguel, eu só vou responder rápido, tá? Não existe remuneração para a GMA, existe uma bonificação para o médico que faz parte do grupo dentro do programa de segmentação. Então, ele trabalhou ali, participou, ele é bonificado através de reconhecimento no programa de relacionamento e na segmentação. Uma pergunta bem interessante aqui do Erasmo, na verdade não é uma pergunta, ele pede para que seja comentado, né? Ele fala que a nova valorização do médico também passa por sua melhor capacitação ou gestão empresarial, para que todos possam conversar no mesmo nível. Acho que e na sequência ele pergunta, né, qual que é a relação médico-meritocracia? Acho que o Miguel já falou um pouco sobre isso quando ele falou desse novo modelo de ensino, né? Mas acredito que o Erasmo tenha focado nos médicos que estão na linha de frente hoje trabalhando, né? Como é que a gente capacita essas pessoas que já estão no hospital, principalmente
porque a gente vive um choque de gerações, não um choque, mas uma heterogeneidade dentro de um corpo clínico muito grande de gerações. A gente tem médicos mais jovens que estão entrando agora, geralmente por pronto-socorro, ou mesmo terapia intensiva, ou como assistentes de equipes médicas, convivendo com essas mudanças todas com médicos mais antigos, geração às vezes até old school, né? E que não estão muito acostumados com esses novos modelos de remuneração e esse novo ambiente da saúde. Como é que a gente pode conduzir essa situação de valorização do médico e essa pergunta que ele faz, né? Como é que é essa relação médico-meritocracia? Acho que é uma bela maneira da gente finalizar nosso debate aqui. Acho que esse foi o nosso primeiro aprendizado, né? O que significa esse programa de relacionamento que é a base do nosso sistema aqui, né? A gente avalia o desempenho do médico todo ano, ele recebe como se fosse um boletim, né? Onde ele tem um feedback e ali é muito parecido com um boletim escolar, né? Ele tem ali a nota para cada indicador, né? A nota dele comparada com a média e a melhor nota dentro do segmento dele, por exemplo, dentre os endocrinologistas, né? Até para ele saber quais são os critérios, né? O que ele precisa fazer para crescer nessa segmentação. E se você é um médico que está no topo da segmentação, né? Que a gente aqui internamente chama de premium, né? Você tem muitos benefícios. Então, se você precisar fazer um exame que não é coberto por uma operadora, tipicamente os laboratórios e sistemas de imagem dão algum desconto, né? No mercado aí isso acontece. Aqui o desconto pode ser de 100%. Se você for premium, né? Tipicamente é 100%. Para você, para o seu esposa, para os seus filhos até 24 anos de idade e para os seus pais, né? E eu garanto para você que dado o contexto em que a gente vive aqui como médicos na nossa faixa de idade, esse desconto para os pais é maravilhoso, né? Se você quer um consultório no Einstein, você paga pelo consultório. A gente não tem rebate, não tem nenhum sistema assim. Não tem nenhuma forma de remuneração, né, monetária para o médico. Mas você pode ter um desconto no aluguel, né? Você tem a prioridade, a primazia, se você for premium, né? De você ser convidado primeiro, né, quando existe a disponibilidade de um consultório para a gente oferecer. Então, toda a régua de relacionamento, ela segue este programa, né, esta segmentação. Se a gente vai ter uma reunião para falar de estratégia, para comunicar o corpo clínico, essa reunião com o segmento premium é feita com o presidente da instituição, né? Então, de fato, é uma régua de relacionamento. Acho que a resposta é essa. Ela é suficiente, né, com os benefícios, os privilégios, a atenção especialmente diferenciada que a gente dá, de acordo com a segmentação, ela é suficiente para que a gente não precise pensar em remunerar, né? Acho que quando você começa a remunerar, você desvia o propósito. É lógico que todos nós aqui somos de instituições filantrópicas, né? Mas eu acho que mesmo quando você vai para um segmento hospitalar, né, que tem natureza mais privada, onde você tem sócios ou você tem investidores, né, no final do dia todo mundo tem que cumprir a mesma missão, que é cuidar dos pacientes com qualidade e segurança. E se você remunera o médico por gerar receita, né, logicamente você está incentivando a coisa errada, né, e isso acho que às vezes não termina bem. Aqui também nós temos no Círio um programa de classificação do médico, aqui a gente chama de comunidade médica, que antigamente eram 4 níveis, agora são 5 níveis. O 5º nível permite a gente alocar aqueles médicos que já já tiveram uma interação maior no hospital e que agora, em face do avançar, né, da idade, etc., essa interação vem diminuindo, mas a gente preserva essas pessoas numa categoria que a gente chama CM5, e do CM1 para o CM5 a gente tem vários níveis de benefícios e de descontos para as atividades dentro do hospital. E para os médicos colaboradores, e não só para os médicos, mas para todos os funcionários, nós temos um programa de bônus que é distribuído anualmente, geralmente no começo do ano,
baseado não só nos resultados econômicos, financeiros da instituição, mas também nos resultados em relação a desempenho na acreditação, protocolos, treinamentos que eles fazem. Tudo isso gera um resultado que, no final, é feita uma distribuição desses bônus. Esse programa chama Compartilhar. Nós vamos ter que finalizar a nossa atividade. Eu queria falar para o Adroaldo, que perguntou sobre o sistema de comunicação. De certa forma, o Antonietto acabou respondendo, falando do Workplace, que é uma bela ferramenta, né? Eu acho que as lives também são uma ferramenta. Isso é um capítulo à parte aí que a gente poderia ficar 1h30 discutindo os modelos de comunicação. E o Ouvides também, eu acho que a discussão permeou muito a sua pergunta, viu, sobre como melhorar a interação médico-hospital-operador. Eu acho que tem um pouco de tudo aí. Eu queria muito agradecer ao Luiz Cardoso, ao Antônio Antonietto e ao Miguel Sendoroglu Neto pela participação. Agradecer a ANAP pelo convite, por esse momento aí de permitir que a gente pudesse trocar essas ideias, trocar informações e conhecimento com pessoas aí do Brasil todo e até mesmo de fora do país.